Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso e essa medida do presidente Jair Bolsonaro com certeza vai impulsionar e muito a produção, da nossa indústria e aqui principalmente a nossa indústria, de tecnologia. Muito se fala aí, de subsídios, de protecionismo, todas essas medidas que são adotadas aí que foram adotadas, pelos governos anteriores ao longo dos anos e nos deixaram aqui com produtos ruins, sem competitividade e também atrelados a uma alta carga tributária que acaba aumentando o preço do nosso produto terrivelmente, e tira a própria competitividade dele. A medida do presidente que eu estou falando aqui é essa que foi amplamente já divulgada de zerar impostos de mais de 200 produtos e produtos aí de produção, Porque está falando aqui de peças, produtos de tecnologia para montarem maquinários aqui no Brasil e até mesmo produtos aí voltados à área tecnológica. Então, muitas peças de produtos que são montados aqui no Brasil acabavam sendo muito caras, nessa importação e isso afetava o preço final. Essa medida drástica e pontual aí do ministro Paulo Guedes vai atingir na veia a economia brasileira. A gente está falando aqui de uma injeção de um setor, que poderia, que é acostumado, na verdade, com muitos subsídios por muitos anos, só que isso é um ciclo vicioso, porque enquanto a gente cria um protecionismo, para produtos estrangeiros aqui, ao mesmo tempo nós limitamos a própria capacidade de produção do empresário. Então o empresário ele não consegue fazer, o industrial ele não consegue fazer um bom produto, um produto competitivo, porque ele tem que importar uma peça, ele paga uma sobretaxa nisso ou naquilo outro, então o preço final do produto dele vai ficar muito caro, E como ele sabe que ele vai ter esse produto muito caro no final, ele vai pedir ao governo, para o governo tomar alguma medida protecionista para que possa taxar também os produtos que venham de fora. Dessa maneira ele tem aí um meio de poder vender, escoar o seu produto, que ele sabe que está mais caro do que o seu concorrente e muitas vezes também com uma qualidade inferior devido a essas dificuldades impostas pelo Estado brasileiro. O Estado, o governo, a nossa estrutura, ela impede a pessoa de empreender e isso afeta diretamente nos nossos empregos, a qualidade dos produtos que a gente consome, é terrível. Então essa medida será fantástica, e poderemos já ver alguns resultados e ela vem associado justamente em um momento em que o Brasil, o governo brasileiro de Jair Bolsonaro, ele tenta fechar acordos internacionais, tenta e com muito sucesso, vide aí o acordo que já está avançando com os Estados Unidos e também o acordo aí fechado do Mercosul com a União Europeia. Esse cenário de novos produtos entrando aqui com maior facilidade, obviamente seria uma preocupação para a indústria nacional. E sempre tivemos aqueles discursos populistas de proteger a indústria nacional. Bem, o presidente Jair Bolsonaro está dando a prova aí da melhor forma que você pode ter para proteger a indústria nacional. Como é que você protege a indústria nacional? Deixe os caras produzir e não atrapalhem. Não atrapalhem com impostos, tributações altas e dificuldades burocráticas aí para importação. Então, mais uma grande bola dentro do governo Jair Bolsonaro, que inclusive está indo para essa linha de redução de impostos. Vamos tratar agora no segundo semestre, da reforma tributária. O primeiro semestre ficou aí por conta da reforma da Previdência, que já está aí meio caminho andado para ser aprovada. Ninguém duvida mais, o mercado não duvida, ninguém duvida da aprovação da reforma da Previdência. Agora é só fazer os ajustes de inserir novamente os estados e municípios, e alguns ajustes aí na reforma, mas o corpo principal dela já foi aprovado no primeiro turno. Mas agora teremos a reforma tributária, Temos duas reformas tributárias aí na casa, uma que é apoiada lá pelo Rodrigo Maia, mas ok, o importante aqui é que a reforma tributária, esse processo revolucionário praticamente que será sairmos de um Estado que sobretaxa tudo para um Estado que deixa a economia se autorregular, deixa o povo produzir, será fantástico. E isso, obviamente, essa medida atrelada à nova concorrência estrangeira aqui no Brasil. Então teremos produtos vindos de fora, através dos acordos econômicos, vamos diminuir a carga tributária, permitindo que a indústria nacional
possa produzir, né, sem um custo tão alto. Também temos a questão da MP da Liberdade Econômica, que regula aí também, acaba interferindo no processo do trabalho, né, da relação do trabalhador com o empregador. Então, muita coisa boa surgindo para que o conjunto dessas ações permita que o consumidor final e a própria população em si, através do emprego, da melhoria da qualidade de vida, possa ser beneficiada com isso. É realmente o que estamos passando por um momento fantástico, né? Essas reformas serão a espinha dorsal do que será esse novo Brasil, o novo Brasil aí, encabeçado pelo presidente Jair Bolsonaro, que mesmo que a imprensa tente diminuir o papel principal, ele até numa entrevista, acho que foi para Leda Nagli, falou, mas o chefe disso tudo aqui sou eu, né? É como se as coisas estivessem se auto-organizando sozinhos. A reforma foi feita sozinho, né? Ninguém nomeou os ministros para isso acontecerem. Realmente tratar o leitor, tratar, né, o espectador como um idiota, né? O Bolsonaro, obviamente, toda essa força que legitimou o presidente Jair Bolsonaro a estar ocupando o poder é que permite que isso possa ser desenvolvido. Tá? Inclusive, essas reformas estruturantes associadas também com a própria malha ferroviária, as estradas, um conjunto de coisas, gente, que já poderiam ter sido feitas há muito tempo pelo Brasil. Aí eu te pergunto, mas por que ninguém fez isso antes? Por que ninguém teve essa brilhante ideia? Né? Ninguém está inventando a roda aqui. Simplesmente Paulo Guedes está pegando meios aí que já foram testados e comprovados, que já deram certo em outros países e está replicando aqui. Né? Mas o brasileiro, com a sua auto-arrogância, né, e também com as práticas socialistas dos governos anteriores, achava que ele poderia inventar a roda. E toda vez que ele tentava inventar a roda, ele jogava o país mais ainda para o atraso. Essa que é a realidade. Você fazer uma reforma da infraestrutura do país para poder escoar a produção, isso eu aprendi na minha época do tempo de faculdade, quando a gente estudava o modal logístico do país, né, e mostrava que a incapacidade do escoamento, que isso elevava a quantidade de perda de grãos, do transporte até o envio no porto, era enorme. Então são coisas que já são detectadas há muito tempo. E elas não foram feitas por quê? Não foram feitas porque não havia interesse. Pegamos aí o próprio BNDES, que financiou obras gigantescas, obras faraônicas ao redor do mundo em seus aliados socialistas, né? Poderiam ter sido investidos aqui no Brasil, né? Poderia ter sido feito aqui, né? Portos, a própria parte de aviação, de aeroportos, né? O Jair Bolsonaro vai privatizar todos os aeroportos até o final do ano. Governo não tem que ser empresário, não tem que ser gestor de aeroporto. Né? Isso aí só coloca a ineficiência, a incapacidade. O aeroporto do Galeão aqui no Rio de Janeiro, o aeroporto internacional, terrível. Muitos elevadores sem funcionar, uma péssima capacidade. Isso na época da administração da Embraer. Né? Então não funciona, não dá liga. Então essas reformas, a diminuir a carga tributária, tudo isso, né, ninguém está inventando a roda, são coisas que já poderiam ter sido feitas há muito tempo. Mas precisou de um governo de direita para fazer isso. E por que precisou? Porque simplesmente estamos falando aqui do que realmente define essa coisa de direita e esquerda, né? Essa ideia de espectros políticos, e ali dentro existe filosofias, ideologias e tudo mais que vão dar o norte de como será o governo, como será a vida dessas pessoas que estão inseridas nesse meio. O socialista, ele pensa que o Estado tem que tomar, né, da iniciativa privada para oferecer isso em forma de benefício social. Então eu aumento a carga tributária de uma maneira gigantesca e insustentável, porque o governo, o Estado é que vai dizer como cada cidadão vai viver. Essa era a filosofia que imperou no Brasil por muito tempo. Enquanto a direita, não, ela acha que é o seguinte, o Estado tem que se meter um mínimo na vida do cidadão. Então deixa o Estado produzir, né, e o governo cuida das áreas básicas. Né? É isso que nós estamos fazendo agora. E a fórmula tem tudo para dar certo e já está dando certo. 400 mil empregos criados no primeiro semestre, né? O dólar aí estabilizando, né, e caindo, estabilizando e caindo.
né, estamos com uma perspectiva, né, para o país de investimentos gigantescas, muitos investidores querendo investir bilhões aqui no Brasil, porque sentem que agora, né, possuem um país que vai dificultar menos a vida da pessoa que quer investir. E quando há investimento, há geração de empregos. Justamente deixamos de ser um país dos rentistas que tinham muito dinheiro e preferiam investir em renda fixa, porque os juros daqui é muito alto, né? Eles preferiam jogar tudo na renda fixa para não investir em emprego, não arriscar, né? Eles não se arriscavam e dessa forma virávamos aqui o paraíso dos rentistas. O Bolsonaro, que supostamente seria para defender as elites, né, como a narrativa que a esquerda tenta emplacar, ele está atingindo justamente essa elite rentista, que agora será obrigada ou a jogar o seu dinheiro num risco maior ou a investir, a empreender para poder fazer o dinheiro trabalhar. E quando a pessoa empreende, automaticamente, né, os empregos voltam, a economia reaquece e a inovação surge. Então, estamos num caminho muito bom, vamos com tudo. Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro por mais uma de suas grandes medidas aí que vão na veia, né, vão dar uma injeção na veia, uma injeção de ânimo na nossa economia. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho. Até a próxima. Tchau, tchau.